Muito bom dia, meus queridos irmãos em Cristo, que a paz e a graça do nosso Deus esteja com todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais uma jornada da madrugada com Deus. Hoje, segunda-feira, nós estamos no segundo dia do mês de março. Vejam como o tempo está correndo muito rápido. Hoje já são 2 de março, irmãos. Estamos chegando ao terceiro mês de janeiro, terceiro trimestre de 2026. E quanta coisa já aconteceu de janeiro para cá, né, irmãos? Muita coisa boa já aconteceu, muitas coisas ruins também estão acontecendo. Eu citei agora há pouco a tragédia de Minas Gerais. Aquilo ali é assustador, um sonho de uma vida inteira sendo arrastado pelas lamas em questão de horas. O desespero é muito grande, a dor é muito grande, fora as perdas de vidas que são mais doloridas, né, que são mais sofridas. Bens materiais, a gente sente falta, podemos recuperá-los, mas a vida não tem mais como resgatar, não tem mais como trazer de volta. E nós precisamos valorizar a vida, orar por essas pessoas que ali estão, de alguma forma tentar ajudá-los através das nossas orações, mas são sinais claros, amigos, que Jesus está voltando. São sinais bem claros de que Jesus está voltando. Deus assim traga conforto aos nossos irmãos e amigos ali de Minas Gerais e tantos outros lugares que estão sofrendo com as tragédias naturais. Deus traga conforto, alívio, esperança no coração dessas pessoas. Sejam bem-vindos, é sempre uma alegria estarmos juntos, buscando a presença desse Deus maravilhoso. E para começarmos a nossa jornada de hoje, eu quero convidar aqui a irmã Selma. Selma Carneiro, lá de Coité. Bom dia, Selma. Abra seu áudio. Bom dia, povo Bom, lindo. bom dia, bom dia. Feliz semana, Selma. Graça e paz. Amém. Graça e paz, feliz para todos. Amém. Em Como é que nome está do a sua Senhor. netinha? Tá bem? Tá bem, hoje estou aqui na casa dela. Pronto, Estou quietinho para ela não acordar. Não precisa pronto. de mim. Já se inscreveu lá para o nosso próximo encontro? Sim, já Então, ainda, já dei é, meu nome. pronto. Tá garantido lá seu nome. Fica tranquila. Só faltam 4 vagas para fechar o número de 90 pessoas. Já Ô, já não tem mais bem, vaga para ô, ninguém. glória, Louvado seja Deus por isso. Selma, eu quero glória a convidá-la Deus. para que você nos apresente a Deus em oração nesse momento, pode ser? Consagra esse grupo Podemos, ao Senhor. podemos sim. Querido Deus, Pai amado, grata sou, Senhor, por esse momento, pelo grupo Madrugada com Deus. Para mim, Senhor, o presente, desde quando tomei minha decisão, Senhor, logo veio a pandemia, logo veio o grupo para me firmar aos teus pés. O grupo Madrugada com Deus, para mim, Senhor, tem muita importância. Eu quero apresentar, Senhor, a cada membro nesse momento, a cada pessoa que está nos ouvir, que vai ser falado do teu amor, Senhor. Que assim seja, Deus, recebido o coração puro e seja guardado em cada coração que vai ouvir essa mensagem de hoje. Senhor, somos falhos, pecadores, por isso rogamos a Ti, Senhor, o Teu perdão, a Tua misericórdia, o Teu Espírito Santo batizador. Nos batiza com Teu Espírito, dai um dia, Senhor, na Tua companhia. Que não venhamos esquecer, ó Deus, de convidar para estar conosco. Senhor, eu oro na pessoa do teu filho Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado, Selma. Um abraço carinhoso. Deus continue abençoando você e a sua família, viu? Amém. Muito obrigado. Vamos louvar esse Deus. Ele é bom e a sua misericórdia ela dura para sempre. Nós vamos cantar uma canção nova. Eu acho que vocês conhecem esse louvor.
E se conhece, se não conhece, vai aprender e vai cantar junto conosco. Vamos juntos louvar a Deus, pois Ele é bom. Deixa eu ver aqui onde é que está. Está aqui. Aqui ou aqui? Ah, está aqui. Pronto, vamos louvar o Senhor. Cadê? Aqui. Vamos ver aqui onde é que está. Gente, sumiu, foi. Ah, não, está aqui. Vamos lá, irmãos. Vamos cantar juntos essa linda canção. Juntos. Ok. Eu sinto teu vento soprar, a tua glória se manifestar. Eu posso ver o teu poder tomando conta do lugar. De braços abertos estou, coração rendido em teu altar. Uma coisa te peço, vem me transformar. E de dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser.
Amém, amém, que sejamos transformados de dentro para fora, Senhor, que haja esse milagre na nossa vida, irmãos, que sejamos vistos como cristãos, homens e mulheres alcançados e transformados pelo poder do Espírito Santo. Essa é a maior necessidade de cada um de nós, irmãos. Sermos transformados, sermos batizados, estarmos cheios do Espírito Santo. Nós queremos convidar alguns amigos para estar conosco em oração. Quero convidar para estar conosco orando. Irmã Darcy, bom dia. Abra seu áudio, por gentileza. Bom dia, irmão Mário. Bom dia a todos. Como estamos? Paz do Tudo Senhor bem? esteja com todos. Amém, irmã. Amém. Estamos indo pela graça de Deus, cada dia Amém. vencendo. Em nome de Jesus. Em nome de Amém. Jesus. Quero convidar também para estar conosco a minha irmã Hermê, lá do Rio, sua vizinha aí, né? Bom dia, irmã Bom dia a Hermê. todos, bom dia, irmão Mário. Como estamos? Está bem? Graças a Deus. Que bom. Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado pela sua presença, minha irmã. Amém. E quero convidar também a minha irmã. Cadê? Voneide, eu vi Voneide aqui, foi impressionante. Ah, tá aqui, ó. Voneide, lá de Tiúba. Bom dia, irmã Voneide. Pode abrir seu áudio. Voneide, tá me ouvindo? Pode abrir seu áudio. Bom dia, irmão. Estou lhe ouvindo sim. Tudo bem, irmã Voneide? Seja bem-vinda. É uma alegria tê-la aqui conosco, viu? Tudo bem, amém. Como é que está Etiúba? Tá chovendo por aí? Está sim, irmão. E a família, tudo em paz? Tudo em paz, graças a Deus. Então, Deus seja louvado. Irmãs, vocês estão sendo convidadas a orar nesse momento. Irmã Daci, nos apresente a nossa maior necessidade. Clame pelo batismo do Espírito Santo, a chuva serôdia. Assim como a chuva está caindo agora, que o Espírito Santo seja como água derramando sobre a igreja de Deus em toda a terra. Irmã Hermeia, apresente diante de Deus os pedidos do varal que ali estão, tá bom? Apresente aqueles pedidos que eles estão esperando as respostas, outros já foram respondidos, mas interceda por esses pedidos do varal. Irmão Voneide, minha irmã, apresente diante de Deus nossos irmãos ali em Minas Gerais que estão sofrendo com aquela tragédia terrível. Ore por essas pessoas, irmã Voneide, para que Deus traga alívio, esperança, conforto e essas pessoas possam receber ajuda necessária para enfrentarem esse momento complicado que eles estão atravessando, tá bom? Se você puder, irmãos, e quiser ficar de joelhos, fique à vontade. Soberano Deus, querido e bom Pai, que habita nas alturas dos céus. Louvado e glorificado e adorado seja sempre o teu santíssimo nome, Senhor. Amém. Aqui estamos, parte do seu povo, em comunhão contigo. Viemos aqui, Pai, para te buscar, para buscar o poder do teu Santo Espírito, mas desta vez, cada dia mais, te clamando pelo derramamento da chuva serôdia na vida dos teus filhos que estão clamando ao redor deste mundo. No mundo de incerteza em que vivemos, não podemos esquecer e pedir, porque o Senhor nos autorizou a pedir e estamos aqui te clamando por este poder, para sermos revestidos e termos a autoridade suficiente para levar este Evangelho eterno. Então, Senhor, nos revista. Nós te clamamos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Pai nosso, Pai, santificado seja o mais alto sobre tudo. E que venha a graça, que venha a resposta. Pai querido, Pai amado,
agradecida por essa oportunidade. Agora, nesse momento, Pai, quero colocar em tuas mãos sobre o Senhor, todos os pedidos do varão, Amém. que seja para aqueles que precisam de cura, Pai, de paz, de oportunidade, sejam libertos dos vícios, de tantas outras necessidades. Aqueles todos felizes que estão orando, como todos, e cada um de nós aqui, cada coração que tem uma petição. Pai querido, Pai amado, restaura nossa vida, seus filhos, Pai, de acordo com o nosso merecimento, de acordo com a tua vontade. Continua com a sua misericórdia em nossa vida, Pai. Pai querido, Pai amado, nos abençoe nesse momento, todos que estão aqui, aqueles que ainda vão chegar, aqueles que não poderão vir. Eu te agradeço, Pai, mais um dia, a tua presença, com o teu cuidado, com o teu carinho, com o teu livramento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Maravilhoso Deus, todo ser que vive, Pai, te louve, como diz a tua palavra. Nós queremos te agradecer por ter nos despertado em mais um amanhecer, por ter, ó Deus, nos conduzido até aqui, por ter nos guardado, por ser com cada um de nós, ó Deus. Louvado seja o teu nome por todas as misericórdias que o Senhor tem nos concedido. E nessa hora, ó Deus, em nome de Jesus, nós te suplicamos, ó Pai eterno, que o Senhor derrame as suas misericórdias na vida de cada pessoa lá em Minas Gerais, que foi atingido, ó Deus, ou está sendo atingido por esses desastres que estão acontecendo. O Senhor conhece cada pessoa, que o Senhor venha trazer esperança também para essas pessoas. Nós sabemos que coisas piores irão acontecer, mas que cada pessoa que está sendo atingida, elas possam tão somente, ó Deus, se voltar para ti. Infelizmente, o mal nesse mundo é inevitável, mas que acima de tudo, ó Deus, o Senhor conceda a tua misericórdia e a esperança, Pai, para essas pessoas, não aqui nesse mundo, mas a esperança de que há um mundo melhor e de que cada uma dessas pessoas, Senhor, elas possam se voltar para ti. Talvez muitas delas já ouviram da tua palavra, conhecem, talvez muitas nunca se decidiram, mas sabe que são sinais de que o Senhor se aproxima. E que esses sinais, ó Deus, eles de alguma forma sirvam para que essas pessoas se voltem para ti, para que elas reconheçam que esse mundo está chegando ao fim e que elas precisam tomar uma decisão. Traz conforto, ó Deus, cada família que perdeu seus entes queridos, que perderam, ó Deus, as suas casas e que estão, ó Deus, dependendo de outras pessoas, que o Senhor também toque no coração das pessoas que podem estar ajudando, para que de alguma forma elas tenham levar conforto e esperança para essas pessoas. O Senhor Amém. use os teus servos que estão próximos, nos use também para que possamos estar intercedendo, para que tudo seja feito conforme a tua vontade, Senhor. Amém. Guarda-nos nesse dia, também nos traz esperança e conforto, e nos ajuda a ser bênçãos na vida das pessoas. Amém. Possamos resplandecer, e possamos ser usados por ti, ó Deus, mesmo seja de longe, seja de perto, mas que nós possamos trazer esperança para a vida de cada pessoa. Amém, Senhor. Nós suplicamos, ó Deus,
a tua bênção, para que possamos entender a tua palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, minhas irmãs Daci, Irmê, irmã Voneide. Deus abençoe ricamente a vida de vocês, tá bom? Vamos agora estar entrando em sala simultânea. Você terá aí alguns minutos para, junto com alguém, também apresentar a sua petição. Depois a gente volta aqui para a sala principal, tá bom? Aproveite com qualidade esses 10 minutos. Muito bem, estamos de volta aqui à sala principal. Tive a alegria de estar com a irmã Francisca, lá de Maxaranguape, a irmã Marlene, e o nosso irmão Rosivaldo. Mas o tempo passa muito rápido. Mas foi muito bom estar com vocês. Estaremos se orando por essas situações da irmã Francisca e a irmã Marlene também, que apresentou seu pedido, irmão Rosivaldo. E quero convidar nesse momento para estar conosco, apresentando a vocês o nosso orador dessa madrugada, meu irmão, amigo, pastor Robson Lopes. Muito bom dia, pastor Robson. Eu soube que o senhor está aqui por perto. Bom dia, Mário. Verdade, estou na. Olha como diz a irmã Elisama, estou na casa de mamãe. Estou na casa de mamãe. Está aqui, Camaçari. Estivemos ontem ali com a irmã Ivone, com a irmã Angélica ali no sítio, né? Sítio Manaim, né? Estivemos ali. E hoje estamos aqui e daqui a pouco vamos estar pegando a estrada voltando para a Nordestina, né? Sítio Manaim, local do nosso primeiro encontro, né, pastor? Nosso primeiro encontro, exatamente. O Marcos está comigo também, tivemos lá, e Marcos, rapaz, lembrando, né, Marcos, primeiro encontro da família aí, da madrugada com Deus aqui. Eu digo, exatamente, estivemos ali, não é? E nessa manhã eu tive o privilégio, Mário, de orar junto com o irmão Pedro Menezes, lá do Rio Grande do Norte, rapaz. Maravilha, olha que maravilha. Irmão Pedro, lá, irmã Lúcia. Então, uma alegria, né? Irmão Pedro está envolvido num projeto agora aí, viu? Louvado seja Deus, de abrir uma nova igreja lá num bairro próximo. Então, que bênção, né? Ver aí, irmão Pedro aí, com todo lugar. Ele disse assim que fica olhando para mim, assim, que jubilado continua, mas eu fico admirado do irmão Pedro, né? Porque o irmão Pedro já tem mais estrada do que eu, mas continua aí firme, louvado seja Deus, aí engajado na inovação, né? Que bênção, irmãos. Olha, nós não podemos arrefecer os ânimos, né? Nós temos que prosseguir aí, avançando, para que Jesus volte logo, né? Temos visto muita coisa acontecendo neste mundo e nós precisamos aí avançar com a pregação do Evangelho para que Cristo volte logo para a glória de Deus, né? Amém. Muito bem, meus irmãos. Nós estamos aí juntos, né? Eu fiquei feliz aqui de você ter convidado a irmã Voneide aí, né? Já tem um tempo que a gente não se encontra. Estou devendo até uma visita lá na igreja da Voneide, né? Marcamos o ano passado, não deu certo. Espero que esse ano dê certo eu estar lá com ela. Eu não falei aqui, Mário, mas eu estive lá na Cachoeirinha, viu, Mário? Estive lá na igreja do irmão Márcio, né? Ele que não maravilha. estava lá, mas eu preguei lá na igreja do Márcio, agora no período do carnaval, que estivemos aqui com mãe, e eu e mãe fomos lá, passamos o sábado, a escola sabatina e o culto divino lá na igreja de Cachoeirinha, né? Um abraço aqui aos irmãos ali da Cachoeirinha. Muito bem, irmãos. E vamos então meditar na palavra, e eu quero convidá-los a abrirem a Bíblia na primeira carta, aliás, na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Deixa eu ver, primeira ou segunda? Primeira carta mesmo, né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, e o verso 9, né? Para a gente começar nosso bate-papo nesta manhã, né? Diz assim o texto: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, não é? Eu queria também ler o texto da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8, né? Os dois textos para a gente dar o pontapé inicial nosso papo nesta manhã, nossa reflexão, né? O texto diz assim, esse é um texto bem conhecido também, né, de Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda, né? Então nós vemos aqui nesses dois textos, eu quero chamar a atenção, e todos os dois textos dão para fazer muita coisa,
não é para a gente meditar e refletir sobre muita coisa, mas eu quero chamar a atenção para o final dos dois textos, né? Nos dois textos, a condição, não só para ver aquilo que os olhos nunca viram e desfrutar daquilo que o homem jamais imaginou, mas também para estar preparado para a volta de Jesus, está a condição. A condição é amar, não é? E eu quero então falar desse amor nesta manhã, né? Amor que é a coisa mais importante, né? O dom mais importante é o dom do amor. Amor, não é? O dicionário define como sendo um sentimento afetivo, né? Um sentimento afetivo, uma afeição viva por alguma coisa. Então, amor é um sentimento intenso, né? Que leva alguém a querer o que, segundo ela, é bom, é esplendoroso, é digno, né? Então, é um sentimento. Mas também nós aprendemos que o amor não é só sentimento, nós aprendemos que o amor também é um princípio, né? É um princípio eterno, não só um sentimento, mas é um princípio, ok? E a Bíblia diz que a origem do amor é Deus. Aliás, a Bíblia diz que Deus é o amor, né? A palavra diz lá em 1 João 4,8, né? A gente já cantou muito isso para os meninos, né? Para as crianças lá em casa, e cantamos muito na escolinha, não é? Que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, esta pequena frase, ela resume, então, toda a Bíblia, né? E resume a mensagem do cristianismo, porque a mensagem do cristianismo é uma mensagem de amor, não do amor humano, desse amor que muitas vezes é degenerado aqui pelos seres humanos, né? Mas ela fala de um amor de origem celestial, né? Um amor puro, um amor que é capaz de se entregar. Então, o amor, ele faz parte da própria essência de Deus, porque Deus é a fonte do amor. Se Deus não existisse, nós não conheceríamos o amor, né? Aliás, nós nem existiríamos também, porque nós viemos dele, né? Então, mas o que é que significa dizer que Deus é amor? Não significa dizer que o amor é Deus. O amor não é Deus, mas Deus é amor, né? Deus é amor. E ele é o que nos traz aqui a exemplificação do que significa ser amor, é amar de verdade, né? Então, o amor de Deus, ele é um amor puro, né? Um amor santo. É o amor em sua verdadeira origem, né? Nós entendemos que existem manifestações diferentes de amor, né? Existe o amor de um homem para uma mulher, nós aprendemos isso também nas Escrituras, né? E devemos amar a nossa esposa, assim como Cristo ama a sua igreja, né? Então, há o amor entre um homem e uma mulher, há o amor dos pais para com seus filhos, né? O amor maternal, paternal. Existe também o amor de amigo para amigo, como nós aqui, né? Que somos irmãos e amigos, o amor de irmãos e de amigos, nos amamos, né? Louvado seja Deus por isso. Então, existem manifestações desse amor, mas esses todos são lampejos do verdadeiro amor, que é o amor divino, não é? E o amor, louvado seja o nome do Senhor, ele é um dos atributos de Deus que ele compartilha, né? Há atributos que Deus não compartilha conosco, mas há atributos que Deus compartilha conosco. E um desses atributos que Deus compartilha conosco é o dom de amar, né? A capacidade de amar. A Bíblia nos diz ali em Romanos capítulo 5, e eu quero convidá-los também a ler esse texto, que o amor que nós precisamos ter, ele não é desenvolvido por nosso esforço, por nossa vontade, né? Mas ele é um dom de Deus, né? É Deus quem nos envia este amor. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, verso 5, assim: ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, Paulo afirma aqui que o amor de Deus, ele é nos dado, é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. O amor que nós precisamos, irmão, não é o esforço que eu faço para amar, não é fruto do meu esforço, do meu desejo, da minha vontade, não. O amor que nós necessitamos, ele é fruto do Espírito Santo. E ele é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Portanto, se nós quisermos amar o nosso cônjuge,
se nós quisermos amar os nossos filhos, se nós quisermos amar os nossos pais, se quisermos amar os nossos irmãos, os nossos amigos, os nossos vizinhos, não é? As pessoas que estão ao nosso redor, o nosso semelhante, nós precisamos de Deus em nosso coração, em nosso lar, em nossa família. Nós precisamos que o Espírito Santo traga esse amor, não é, para nós. E é por isso que Paulo insiste que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Porque somente quando somos cheios do Espírito Santo é que nós podemos ser cheios do amor de Deus. Para amar até, diz o Senhor Jesus, o nosso inimigo, né? Jesus não disse? Né? Se amamos apenas uns aos outros, não fazemos nada demais, né? O ímpio também faz assim. Mas quando nós revelamos o amor de Deus, é quando recebemos de Deus a capacidade de amar até os nossos inimigos, né? E é interessante que a Bíblia traz algumas características desse amor. A Bíblia diz que o amor verdadeiro, o amor de Deus, ele é permanente, né? É interessante que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, verso 38 e 39, ele fala que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, não é? Então o amor de Deus, ele é permanente. Nada que você possa fazer. Eu sempre tenho dito, quando eu falo sobre isso, irmãos, que não existe nada que você possa fazer para Deus te amar mais do que o que Ele te ama. Mas, por outro lado, também não existe nada que você possa fazer de ruim, de terrível, que possa fazer com que Deus te ame menos do que Ele te ama. Então, Deus, Ele vai sempre te amar com esse amor que Ele tem, porque Ele é amor, um amor eterno. Ele nunca vai deixar de nos amar. E é interessante que a Bíblia mostra que mesmo quando Deus tiver que fazer o seu ato estranho, a sua obra estranha, que vai ser o momento em que o mal será erradicado do universo, será destruído, né? Onde o pecado e pecadores serão destruídos, não é porque Deus deixou de amar, não. Exatamente o contrário, é porque Deus continua amando, que Ele vai respeitar a decisão que cada um tomou, né? Porque uma outra característica interessante do amor é que ele só pode existir onde há liberdade, não é? Mas a Bíblia também diz que o amor, ele é sacrificial, né? O verso áureo da Bíblia, como dizem alguns estudiosos, né? Nós cremos lá, João 3,16, né? João 3,16, né? Afirma alguns estudiosos, se toda a Bíblia se perdesse e apenas esse texto restasse, seria suficiente para que as pessoas fossem salvas. O texto diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Então, o amor de Deus, ele se entrega, ele está disposto a se dar. Então, aquele que ama, a primeira característica do amor verdadeiro é que aquele que ama de verdade está disposto a dar, não é? Infelizmente, o amor humano, ele é o contrário, né? O amor humano é aquele que é egoísta, ele é possessivo, ele quer ter, não é? É meu, é meu, é meu. Mas o amor de Deus não é aquele que se entrega. O amor de Deus também, a Bíblia diz que ele é eterno, né? Lembra que 1 Coríntios também diz que o amor jamais acaba, né? O amor jamais acaba. O amor é eterno, por quê? Porque se Deus é amor, Deus é eterno, então o amor, ele também é eterno, né? E a Bíblia, ela descreve assim, de uma maneira belíssima, né? Nós conhecemos o texto de 1 Coríntios, capítulo 13, e ali a carta de amor de Deus, né? 1 Coríntios 13 aqui, é interessante o apóstolo Paulo falando aqui, né? Ele dá características do amor a partir aqui do verso 4, né? Ele vai dizendo assim, 1 Coríntios capítulo 13, verso 4, ele diz assim, o amor é paciente e bondoso, né? Opa, que caiu aqui, virou aqui o céu. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes. O amor não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, né? E no começo do verso outro diz, o amor jamais acaba. Nós vemos assim características
do verdadeiro amor, né? Um amor que perdura, um amor que tudo espera, tudo suporta. Então, essas qualidades do amor são vistas claramente na vida de Jesus, não é? Quando você olha aí o que Paulo escreve nessa carta, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, né? Esses versos principalmente aí das características do amor, você olha para isso que está escrito aqui e você vê exatamente o exemplo dado na vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a expressão máxima do amor. E você olha para a história de Cristo, quando você estuda o Novo Testamento e vê ali como Jesus viveu, o que ele fez, não é? Então você exatamente, Márcio, a perfeição do amor está na pessoa maravilhosa de Jesus. E aí a gente começa a pensar, né? Tudo aquilo que a gente tem aprendido aí através do MASC, né? Da necessidade do relacionamento com Jesus, do relacionamento com o Espírito Santo, porque nós só podemos amar de verdade, irmãos, quando Cristo vive em nós, não é? Porque nós não temos a capacidade, como seres humanos pecadores, de amar com este amor que a Bíblia nos apresenta, o amor de Deus. Né? Somente quando Cristo passa a viver em nós, através desse relacionamento com a pessoa do Espírito Santo, é que nós vamos amar dessa maneira. Não é? É Cristo amando através de nós. Não é? Por isso que Paulo diz, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Nós precisamos permitir que o amor viva em nós. E o amor está aí, prefigurado aí, não é? Está, de fato, na pessoa de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E é interessante que Deus nos ama, mas não fica apenas no discurso, né? Deus nos ama e ele demonstra esse amor. Né? A Bíblia diz que Deus mostra o seu amor para conosco, em que ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Né? Então, Deus nos mostra o seu amor, ele revela. O amor de Deus se revela de maneira objetiva, de maneira concreta. O amor não fica só no campo subjetivo, irmão, abstrato, não. O amor se materializou. Deus revelou o seu amor de forma prática. Ele não só disse assim, não, eu amo vocês. Ele diz isso. Você vai para o Velho Testamento, eu estava semana aí fazendo o ano bíblico, né? E aí ali você encontra um texto ali em Deuteronômio, onde o Senhor diz assim, Deus vos amou não porque você fosse o maior de todos os povos, não porque vocês fossem bons, não, Deus escolheu você porque ele amou vocês, não é? Ele os escolheu, não era porque vocês fossem os mais importantes, ele se referindo ao povo de Israel, né? Quando os tira do Egito. Deus escolheu você, não foi porque vocês fossem um povo mais importante, um povo melhor, um povo maior, não. Ele escolheu porque ele amou, porque ele honrou a sua aliança com seu pai Abraão, Isaque e Jacó. Então Deus nos escolhe não porque a gente mereça alguma coisa, irmãos, mas é porque ele nos ama. E nos ama e ele mostrou isso. Como é que Deus mostra o seu amor por nós? Através das obras da criação, da obra da redenção e da manutenção. Então Deus, ele revela, ele mostra de maneira prática o seu amor. Primeiro ele nos criou e ele nos amou antes de nos criar, né? Eu sempre lembro aqui que assim como nós amamos os nossos filhos antes que eles existam, né? A gente começa a amar o filho desde o ventre, né? Quando você sabe que a esposa está grávida, né? Ah, é uma alegria, né? Que emoção você sente ali. Você já começa a amar aquela criaturinha que você nunca viu. Está lá ainda informe no ventre da mamãe e você passa a amar aquela criaturazinha, não é? E depois que nasce o filho, não é? Quando você olha pela primeira vez ali, então é um amor que você não tem nem explicação, não é? Um amor capaz de fazer você se entregar completamente por aquele ser, não é? Então Deus também nos amou antes de nós existirmos, irmãos. E por isso ele não é amor incondicional, exatamente, irmã Raimunda. E Deus não desistiu de nós por isso, ele nos amou antes de existirmos. Deus podia muito bem, quando nós pecamos, ali no Éden com Adão, né? Deus podia ter deixado Adão morrer, sofrendo aí a consequência da desobediência que já tinha sido avisada para Adão, e ter feito um novo Adão. Sim ou não, irmão Mário? Deus podia ter feito um novo Adão? Uma nova Eva? Claro que podia ter deixado eles escolher o fruto da escolha deles, não é? E ter feito um novo Adão e uma nova Eva e ter dado continuidade a um plano perfeito. Mas ele amou tanto Adão e Eva, e consequentemente nos amou de tal maneira, que ele não permitiu que eles perecessem. E esteve disposto a se sacrificar para salvar Adão e Eva e, consequentemente, os seus descendentes, dos quais nós fazemos parte, né? Então Deus mostra esse amor de uma maneira extraordinária, né? E ele então envia Jesus Cristo. Olha que prova, a maior prova de amor está exatamente em Deus haver dado
o seu precioso Filho, aquilo que havia de mais precioso no universo para nos resgatar. Deus nos deu Jesus, não é? Quando nos afastamos, ele não nos abandonou, mas foi à nossa procura. E até hoje, o Senhor continua, ecoa até hoje aos nossos ouvidos a pergunta que fez Adão: Adão, onde estás? E quantos estão aí fora perdidos? E o Senhor continua procurando e buscando estes filhos, porque nos ama. Nos amou tanto que veio habitar entre nós. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Não é? Então Jesus não ficou satisfeito em ficar lá do céu olhando e dando as coordenadas. Não, para nos resgatar foi necessário vir aqui, se tornar um de nós, tomou o nosso lugar na morte, não é? Olha, João capítulo 15, verso 13, não é? Aqui o apóstolo João fala desse amor. João 15, verso 13, eu quero convidá-los aqui a ler comigo, né? João 15, 13. A Bíblia diz assim: ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos, né? Então Jesus demonstrou o maior amor, dando a sua vida por nós. Agora nós não éramos amigos. O que é interessante aqui, não é? Que aqui diz que ninguém tem maior amor do que esse, de dar a vida pelos seus amigos. Mas a Bíblia diz que Deus nos deu a sua vida por nós, Jesus deu a sua vida por nós, quando nós éramos ainda inimigos dele. Nós éramos pecadores, e o pecador é inimigo de Deus. Então, Deus deu a sua vida por nós, através da pessoa maravilhosa de Jesus, quando nós ainda éramos inimigos dele. E ele toma o nosso lugar ali na cruz do Calvário, né? Morreu em nosso lugar, né? E como se não bastasse isso, ele nos prometeu que virá nos buscar, não é? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Esta é a promessa, né? Nos ama e veio resgatar-nos. Prometeu que muito em breve voltará para nos buscar. Louvado seja Deus, seu grande amor por nós. Para terminar, irmãos, nós, como vamos demonstrar esse amor para com Deus, não é? Porque vocês sabem, o amor é algo extraordinário, que ele resume a própria lei, não é? A Bíblia diz que o resumo da lei é o quê? É o amor. O cumprimento da lei é o amor, não é? Quando alguém perguntou: Senhor, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus foi muito claro: o grande mandamento da lei é amar, né? É amar a Deus, não é? Acima de tudo, de todas as coisas, a Deus com todo coração e toda a alma, com toda a força, de todo entendimento, e ao próximo como a nós mesmos. Então, o amor resume a lei. O amor também é o cumprimento da lei. Paulo diz que aquele que ama cumpre a lei, porque o cumprimento da lei é o amor, não é? Então, Deus espera que nós amemos dessa forma, e Ele espera que correspondamos ao seu amor. E como é que demonstramos o amor a Deus? Ele disse: se vocês me amam, farão o quê? Guardarão os meus mandamentos. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E nós demonstramos o nosso amor para com Deus quando nós obedecemos à sua vontade. Nós guardamos os seus mandamentos. E quando amamos uns aos outros, né? Se vocês se amarem uns aos outros, verdadeiramente sereis meus discípulos. Há uma citação do livro da irmã White, Atos do Apóstolo, na página 3, onde ela diz assim: depois da descida do Espírito Santo, os discípulos sentiram tanto amor por ele, por Jesus, não é? E por aqueles por quem ele morrera, que corações se comoveram pelas palavras que falaram e pelas orações que fizeram. Falaram no poder do Espírito, e sobre a influência desse poder, milhares se converteram. Então veja, quando o Espírito Santo derramado em nosso coração, quando nós nos entregamos verdadeiramente ao Espírito Santo, quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós vamos ter esse sentimento que os discípulos tiveram. Vamos sentir tanto amor por Jesus, tanto amor pelas almas pelas quais Jesus morreu, que os nossos corações, não é, vão ser movidos, e outros corações serão movidos por esse amor, né?
e milhares de pessoas vão ouvir a voz do Espírito Santo e vão se converter ao Senhor. Foi isso que aconteceu na igreja primitiva. Você lê o livro de Atos, os irmãos se amavam de uma forma tão grande que isso chamava a atenção de todos aqueles que estavam ao seu redor. Não é? E por isso eles foram cheios desse amor, cheios do Espírito Santo. E este amor atraiu as pessoas. Elas foram comovidas em seu coração e se entregaram a Jesus, porque perceberam o amor de Jesus na vida dos seus discípulos. Não é isso que Deus espera que aconteça conosco? Que sejamos cheios do Espírito Santo, cheios do amor dele, de maneira que as pessoas sejam atraídas a Jesus ao ver o amor dele na nossa vida. Então nós precisamos, irmãos, dar lugar ao Espírito em nossa vida para que reflitamos verdadeiramente o amor de Deus e as pessoas sejam atraídas por esse amor revelado na vida de cada um de nós. Eu quero terminar com o texto de 1 João, capítulo 4, 11 a 13, para a gente terminar aqui nossa meditação nesta manhã, não é? 1 João, capítulo 4, os versos 11 a 13, nessa versão está escrito assim: Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é, em nós, aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado o seu Espírito. Então, Deus permanece em nós pelo Espírito, se temos o Espírito, se somos cheios do Espírito. Ele nos amou e nós também devemos amar uns aos outros. Mas, embora ninguém nunca tenha visto Deus, se nós amarmos de fato uns aos outros, Deus vai permanecer em nós, não é? E o amor dele será aperfeiçoado na vida de cada um de nós. A pergunta é, irmãos, é o desejo do meu coração e do seu coração amar como Jesus? Deus seja louvado, que nós possamos permitir ao Espírito Santo produzir esse fruto em nosso coração. Porque o fruto do Espírito é, primeiro, amor. Depois as outras coisas vêm, mas é primeiro amor. Que Deus derrame profundamente o seu amor no nosso coração e que, cheios do amor de Deus, nós possamos sair para preparar um povo para a volta de Jesus e possamos viver essa realidade para a glória e louvor do seu nome. Que o Papai do Céu abençoe cada um de nós. Amém. Que amor é esse que do nada me criou, soprou em mim o Espírito e assim me fez viver? Que amor é esse que ao meu lado sempre andou, por onde quer que fosse, ajudando-me a vencer? Que amor é esse que um dia me salvou do meio dos meus erros e estendeu-me a sua mão? Que amor é esse que esqueceu o mal que eu fiz e em toda a minha vida e me deu seu perdão? Oh, sim, eu sei que amor é esse, vou dizer a quem quiser ouvir. Levanto minha voz ao céu, o amor maior que nunca hei de compreender.
dá sentido à vida, que redime o pecador. Que amor é esse que concede salvação, justificando o homem sem contar o que passou. Que amor é esse que nos prometeu voltar pra dar a vida eterna a quem nele apenas crê. Que amor é esse que a própria vida deu, deixando a sua glória, vindo ao mundo pra Assim eu sei que amor é esse, vou dizer a quem quiser ouvir. Levanto minha voz ao céu, o amor maior que nunca hei de compreender. O amor que tudo pode é o amor de Deus. O amor que tudo pode é o amor de Deus. Às vezes, Pastor Robson, eu fico perguntando como Deus pode amar uma pessoa como eu. É impressionante o amor de Deus. É impressionante. E você, eu falo você, nós, né? Nós não precisamos amar a Deus para que Ele nos ame. Independente do que você e eu façamos, do que nós vivamos, independente da nossa condição, Deus nos ama. Ele nos ama. Seria muito bom que toda a humanidade, isso vai chegar um dia, né, pastor? Que toda a humanidade amasse realmente a Deus. Mas dentro das nossas limitações, por conta do pecado, a gente não consegue amar a Deus como nós deveríamos. Esse amor é incrível. Muito obrigado, pastor Robson, pela sua presença, por ter nos trazido esse recado tão maravilhoso nessa manhã de segunda-feira, começando o mês de março, né? Mês de março, ouvindo essa mensagem maravilhosa. Foi muito bom ouvi-lo, como sempre. É maravilhoso ouvir. Pastor Robson, suas considerações finais e a sua oração, amigo. Louvado seja Deus pela oportunidade de estarmos juntos, né? E que Deus continue derramando o seu amor em nosso coração e nós possamos compartilhá-lo, né, com outras pessoas, possamos amar como Deus ama, né, de maneira incondicional as pessoas e realmente desejar o seu maior bem. E o maior bem que podemos desejar para outro é que ela também tenha Jesus, não é? Ela tenha o amor de Deus no seu coração e um dia possamos estar juntos na eternidade, né? Que Deus nos use neste dia, nesta nova semana de trabalho, de atividades, para a glória do seu nome, para espalhar o amor de Deus para com as pessoas, não é? Deus esteja conosco. Vamos orar? Oremos então. Soberano e eterno Deus, Deus de graça, Deus de misericórdia, Senhor, por este amor grandioso que o Senhor tem por nós. Que o Senhor nos encha com o Espírito Santo, porque cheios do Espírito estaremos cheios do teu amor, e que esse amor derrame e alcance tantos outros que estão ao nosso redor, e todos possam sentir essa fragrância do amor de Cristo em nossa vida, sejam contagiadas com teu grande amor, e possam receber Jesus na vida e nos prepararmos juntos para um dia vivenciarmos face a face esse amor contigo. Queira estar conosco, Senhor, e nos use nesta semana para espalhar o teu amor a todos aqueles que estiverem ao nosso alcance. Nos dá a tua bênção
Que o teu nome seja honrado e glorificado na vida de cada um dos teus filhinhos aqui. Abençoa cada um de nós, abençoa também cada respectiva família representada aqui, e que todos possamos estar cada dia olhando para Jesus, sendo transformados à sua semelhança, para que possamos amar como Ele verdadeiramente nos ama. Esteja conosco, Senhor, portanto, é a nossa súplica, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. E aqui nós chegamos ao final da nossa jornada de hoje, agradecendo mais uma vez ao nosso amigo, querido pastor Robson, que está sempre conosco. Louvado seja Deus, pastor, pela mensagem. Lembre-se, queridos irmãos, eu estou orando por você, você ora por mim, e esse Deus que nos ama cuidará de cada um de nós. Deus abençoe a todos vocês, um ótimo dia, uma ótima semana, que a graça e a paz do nosso Deus transborde na vida de cada um de vocês. Nos encontraremos na próxima quarta-feira em mais uma Madrugada com Deus. Um grande abraço, Deus abençoe a todos.